minhas irmãzinhas, observem a forte advertência que o apóstolo Paulo nos faz através da carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Ele diz, olha, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O que ele está dizendo? Ele na verdade nos incita a acordar para a luz, que é o Cristo, tá? E não somente ele ilumina o caminho daqueles que nele creem, mas também lê o coração de todos e sabe de nossas concupiscências, nossas imundícias, nossas pecaminosidades, lê até as pequenas falhas, pensamentos e sonhos eivados de promiscuidade. Logo, de nada adianta o indivíduo se apresentar perante a sociedade todo emplumado, perante a igreja a qual frequenta, como a criatura mais pura do mundo, se por outro lado seu coração está carregado, contaminado com as sujeiras do mundo, sujeiras da carne. É preciso a consciência de que Deus não ouve as palavras que saem da nossa boca, e sim o que está escondidinho ali no coração. Curiosamente, é também ali no coração que os tentáculos do maligno agem, enchendo de todo tipo de heresias e de promiscuidades. Olha o que Paulo escreve então, lá no 5,13, antes do 5,14 que eu acabei de comentar, ele está dizendo lá, olha, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz, a luz, né, tudo se manifesta, quer dizer, perante Cristo, tudo vem à tona. Aí pulando o 14 que eu acabei de falar, eu falei do 13, pulo o 14, vê o que está no 15, por exemplo. Portanto, vede, prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Para entender o que é nécio, gente, nécio na Bíblia se refere a pessoas que faz questão de desconhecer a verdade. Sabe? Aquele que tem toda a inteligência, ele pode tranquilamente saber, mas ele faz questão de não saber. Eu não quero ouvir, eu não quero saber. Eu prefiro o vidão que eu tô, eu prefiro as amizades que eu tenho, eu prefiro o meio que eu vivo, do que me separar de repente de alguma coisa em troca da verdade que está aí. Dane-se a verdade. É assim que a grande maioria, mesmo mentindo para si só, mas é assim que a grande maioria pensa. Agora, o que é o sábio? O sábio é o indivíduo que, mesmo sendo catedrático em qualquer matéria, porém, ao contrário do nécio, o sábio se interessa em saber sobre as coisas do alto, procura se aprofundar em conhecimento sobre os propósitos de nosso Criador a nosso respeito. Esse sim, independente do seu sucesso terreno, ser ou não ser bem sucedido em coisas materiais, ou ter ou não um montão de diplomas, ser bajulado nas altas cortes, nas altas rodas, o sábio sabe que tudo isso é entulho à visão de Deus. E ele, se ele estiver caminhando segundo os passos orientados pelo Pai Santíssimo, não se apega a mundanismo. É comum vermos pessoas realmente sábias e, curiosamente, são pobres em coisas materiais. Salomão, hein? Olha o que ele escreve. Em Eclesiastes 2,13. Olha para aqui, deixa eu ver aqui. Então, tá lá, olha. Ele disse: então vi que a sabedoria é mais excelente do que a insensatez, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Ele está dizendo o quê? Ser sábio, ter sabedoria, ele se refere à sabedoria de Deus, sabedoria divina, é muito mais importante do que ser nécio, do que ignorar a verdade. Na verdade, Deus usa tudo isso como instrumento para saber quem é ou não digno dele. Ainda em Eclesiastes, olha o que Salomão escreve. Em capítulo 3, versículo 18, ele escreve o quê? Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. Acabei de falar, né? Deus prova as pessoas. Então ele faz de propósito.
Ele faz de propósito. Às vezes aquele que acha que está sendo o único abençoado, porque é o cara mais rico do pedaço, o que mais bem procedido, de sucesso do pedaço, é o contrário, ele está sendo provado. Deus está vendo até onde, à medida que abre espaço para ele, mais ele abandona as verdades de Deus. Atente para isso, meu irmãozinho. É comum vermos grandes nomes em todas as áreas, cientistas, famosos, matemáticos, empresários de grande sucesso, porém, infelizmente, rejeitam as coisas de Deus. Alegam não ter tempo. Olha, ele pode nem falar, mas está ali no coraçãozinho dele, ele está lá. Eu não tenho tempo para essas bobagens. Não dizem, mas lá no seu coração é o que rola. Principalmente se rolar o vil metal na parada. Veja o que disse inclusive Salomão sobre isso. Volto lá em Eclesiastes 5:10. Então ele disse, olha, quem ama o dinheiro jamais dele se farta. E não é verdade, meu irmãozinho? Quem ama o dinheiro cada vez mais. Ele não quer saber nem de Deus. Então olha, ou pior, muitos mentem até para si próprio, que creem em Deus. Mas como eu disse, Deus lê o coração. Portanto, repito as palavras de Paulo lá no Efésios 5:14. Desperta, meu irmãozinho, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Levanta-te dentre os mortos. Em nome de Jesus. Amém.